você que tem lugar, pode assentar. Os irmãos que estão sem lugar, infelizmente nós não temos mais cadeiras. Pode ser. Os juniores e os adolescentes, vamos contar aí a galera até 17 anos de idade. Você pode sentar aqui à frente, por favor. Aqui no chão mesmo, aí vai sobrar lugares. Segura aí, vem devagar, virado para o púlpito. Virado para... Isso. Eita, não sei se foi uma boa ideia. É muito. Agora você que vazou uma cadeira perto, você vai ficar com a mão levantada. Aonde tem cadeira vazia, você levanta a mão. Os irmãos que estão em pé, veja aí, lá na galeria tem muita mão levantada. Viu, irmãos? Lá na galeria tem vagou espaço. Agora, galera, aqui, ó. Só preciso da cooperação de vocês para não conversar, tá bom? Pode ser? Tá bom. Só vão ajudar a gente aí nisso aí, tá? E aí, ó, me ajuda também a não deixar quem está perto de você conversar, tá bom? Fala, ó, olha lá na frente lá, ó. 1, 2, 3. Para o Espírito Santo operar, não pode ter agitação. Tem que estar em calmaria. Um ambiente agitado não consegue absorver nenhum tipo de unção. Então dá uma quietada aí, ó. Sossega a sua alma aí. Fica de boas. Isso, assenta aí. Irmãos, então, nós temos hoje 2 mensagens. A pastora Camila vai ministrar no segundo período. Vou ministrar agora no primeiro período. E não haverá ministração. O pregador que vem no primeiro período, não dá para ele ministrar. Porque temos outro, toda a igreja que eu sou um pregador, que prego antes de alguém, eu não ministro, para poder não, tem outra ministração. No final todo mundo ministra junto, né? Ali na saída, bem aqui, ó, na saída, você saindo à sua esquerda tem um estande com vários livros. O primeiro livro que eu vou falar para você, eu estava vindo agora dentro do carro com a pastora Camila. E depois, se ela sentir a vontade de falar, ela pode falar, não tem nenhuma obrigação não. A pastora Camila estava contando que ela comprou muitas unidades desse livro, muitas, e deu para amigos, pastores e amigos que ela percebeu que precisava de um upgrade de Deus na vida deles. Ela contou um testemunho de um precioso amigo que tinha se desviado e foi para a homossexualidade. E ela queria que ele tivesse essa experiência com Deus. E teve essa experiência com Deus, leu o livro, e voltou para os caminhos do Senhor. E Deus realmente tem feito uma obra muito grande na vida das pessoas através desse livro. Eu escrevi, na minha vida de oração na madrugada, 3.800 devocionais. Nesses devocionais eu fiz desenvolveu-se 2 livros. Poderia ter sido mais uns 15, talvez venha aí. Mas o segredo desse livro, como disse a pastora Camila, está no fim. Ela falou assim para mim: pastor, você não pode contar o fim do livro. O segredo está no final do livro. E é um segredo muito poderoso, sobrenatural. E
Eu louvo a Deus por todos os irmãos no Brasil que indicaram esse livro. Uma foi a pastora Camila, a outra foi a pastora Elisete, a Sara Farias estava aqui ontem também. E sabe, irmão, se você pegar um livro e colocar o título nesse livro de oração, ninguém compra. Mas apesar de ser um livro de oração, ele é um livro de avivamento. Tenho que dar continuidade. Eu vou dizer uma coisa muito poderosa para você. Eu sugiro a você que leia o livro, e eu garanto mesmo, em nome de Jesus, que a sua vida vai passar por um upgrade, ou seja, uma atualização espiritual. Então faça esse investimento na sua vida. Lá no final está lá o livro por 35, 40 reais. Quem aqui já tem esse livro? Uau, tudo isso? Gente, por isso que explodiu as vendas lá no site da editora. Que coisa tremenda. Eu gostei. Que responsabilidade. Olha, eu contei aqui na segunda-feira, com 19 anos de idade eu não sabia ler e nem escrever. Para alguém que não sabia ler e escrever, são 20 e poucos livros, e são mais de 1 milhão de livros vendidos. Para um goiano, gente, para um goiano falar em português é avanço. Tem mais goiano aqui comigo? É ou não é? Aí, ó, goiano para falar em português, ele está muito evoluído. Então adquira. Os outros 2 livros, olha que legal isso aqui, gente. O Fogo do Avivamento da Rua Azusa, onde nasceu muitas igrejas pentecostais, como Assembleia de Deus, Quadrangular e tantas outras. O avivamento da Rua Azusa, ele teve um alcance de 1,5 bilhão de almas para Jesus. No dia que o Espírito Santo desceu na Rua Azusa, a esposa do irmão Seymour, William Seymour, sentou no piano, tocou e cantou em 7 idiomas diferentes. O avivamento da Rua Azusa aconteceu 18 dias depois do terremoto de San Andrés, que matou 11 mil pessoas. 18 dias depois, o fogo de Deus desce. Teve um dia que o corpo de bombeiro foi mais de 20 vezes na igreja da Rua Azusa, porque contaram para eles que a igreja estava pegando fogo. Olha, não se escandaliza hoje se o bombeiro vir aqui também, tá? Eu quero saber o seguinte, eu quero saber se você está disposto a sair daqui tomado, carregado, bêbado, embriagado. Então põe a sua expectativa no Espírito Santo. Irmãos, e tem um livro aqui muito poderoso que nossa editora tem ali. Olha o título aqui, ó. Mulheres Generais de Deus. Aqui é a história das mulheres avivalistas. Pensa que era só homem, né? Então você tem aqui Jeanne Guyon. Jeanne Guyon foi a mulher francesa que influenciou Wesley e quase todos de sua época. Irmão, eu li o livro de Jeanne Guyon por título Experimentando... Aê, guri! Experimentando as profundezas de Jesus através da oração. Aquele livro quebrou todos os dentes da minha boca. Irmãos, eu fui destruído. Esse livro é fora do comum. Aqui tem Aimee Semple McPherson. Tem aí, ó. Seus avós são pastores na Quadrangular. Tem Catherine Kuhlman, a esposa do irmão Seymour. Maria Ether era uma profeta no avivamento da Rua Azusa, que em 1909 ela profetizou assim para o irmão Seymour: esse avivamento que está acontecendo aqui vai acontecer de novo daqui 100 anos e vai durar até o retorno de Cristo. É o nosso, gente. É o nosso avivamento. Olha, Camila, você já tem esse? Esse é seu, tá?
Então, mulheres generais de Deus, é uma bomba, irmãs. Deus quer usar as mulheres na unção do Espírito. Sabe, um dia um pastor chegou em mim e falou: onde é que está o ministério feminino? Pastor, olha isso que eu falei para ele. Eu falei assim: deixa eu te falar, a sua igreja tem agência missionária? Ele disse: tem. Quanto por cento é homem e quanto por cento é mulher? Ele falou: 75% é mulher. Eu falei: essas mulheres vão para todos os países? Todos. E lá, elas pregam? Pregam. Pregam aonde? Onde puder. Então quer dizer que aqui elas não podem ser chamadas de pastor, são missionárias. Aí elas servem para dar a vida por Jesus lá no Afeganistão, perder a cabeça, ser estuprada. E aqui não pode nem subir no púlpito. Que regra terrível é essa? Que coisa feia. Eu amo o ministério feminino, invisto, acredito e é bênção de Deus. Vamos lá. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, no versículo 8. O poder da oração de madrugada. Lá vem bomba. Bom, vamos começar. E o apóstolo Paulo começa assim, ó: ordeno que os homens em todos os lugares orem. Paulo começa assim: eu ordeno que todos orem. Espírito Santo, fale conosco, fale com a sua igreja, com o seu povo, nos ensine, nos instrua, Pai, em nome de Jesus. Nunca devemos esquecer que o Deus Todo-Poderoso governa o mundo. Ele não é um Deus ausente. Sua mão está sempre regulando os negócios dos homens. Em Salmo 11, no versículo 4 diz: seus olhos examinam os filhos dos homens. Você sabe como que Deus governa a igreja? Você sabe qual é o sistema de Deus de governo da sua igreja e do crente? Amplamente a Bíblia Sagrada nos fala: Deus governa a sua igreja pela oração. Deus governa o crente pela oração. Deus governa seus ministros pela oração. Então, uma igreja que não ora, ela simplesmente não tem o governo de Deus. Um crente que não ora não tem o governo de Deus. Um ministro do evangelho que não ora não é governado por Deus. O apóstolo Paulo foi enfático em dizer: eu ordeno que você ore. Há uma ordem bíblica dada pelo Espírito Santo para que cada crente seja um crente de oração. Me escute: nada é mais importante para Deus do que a oração ao lidar com o seu povo. Jesus não ensinou ninguém a pregar, nenhum discípulo pediu para aprender a pregar. Jesus não ensinou ninguém a curar enfermo, a expulsar demônios. A única coisa que Jesus ensinou de fato e que seus discípulos pediram para aprender foi o ofício da oração. Por que que a oração é o mais importante para Deus no que tange lidar com o seu povo? Porque a oração é a nossa principal arma na batalha espiritual. Isso significa que, se nós formos fracos na oração, nós seremos fracos em toda a frente de batalha. Veja bem, para você fazer uma batalha espiritual, você tem que acionar armas espirituais, como o sangue de Jesus, como o nome de Jesus, como a armadura do crente, como a fé. Agora, sem a vida de oração, você não aciona o nome de Jesus. Sem a oração você não aciona o sangue de Jesus. Sem a oração você não aciona nenhuma arma na batalha espiritual. Porque é em oração que nós ativamos todas as armas. Por isso que, se nós fracassarmos na oração, nós seremos fracos em todo o resto. Então fica a pergunta: é possível viver sem oração?
Você sabe que algumas pessoas não entendem muito a questão da oração, porque elas imaginam, e a maioria diz assim: eu não oro porque eu não sou do ministério de intercessão da igreja. Eu gostaria de te explicar esse fundamento aqui. Primeiro, presta atenção: oração não é ministério e pregação não é ofício. Vou pedir que projeta para mim Atos capítulo 6 no versículo 4, preste muita atenção nisso que eu vou te falar. Qual é a grande arma para produzir avivamento? Presta atenção. Você acha que um avivamento nasce porque Deus olhou para nós e achou que somos bacana? Perguntaram a Dwight Lyman Moody: como produzir um fogo? Como produzir avivamento? Se você olhar para a igreja primitiva ela focou em duas estratégias de poder. O texto começa assim: mas nós perseveraremos, nos dedicaremos na oração e no ministério da palavra. Olha para mim. Primeiro, a oração não é chamada de ministério e a palavra não é chamado de ofício. Por que Deus desenvolveu essas duas armas? Eu te explico. Para que haja um avivamento, Deus tem que se mover. Para que haja um avivamento, o homem também tem que se mover. Para termos um poderoso avivamento, o coração de Deus precisa ser movido. Mas não só o coração de Deus, o coração do homem também precisa ser movido. Para isso, Deus desenvolveu uma poderosa arma para mover Deus e uma arma para mover o homem: palavra e oração. Olha que coisa poderosa. Irmãos, o ministério da palavra é um ministério de poucos. Poucas pessoas vão subir aqui para pregar. Você nem imagina quão é maravilhoso a arte e o ministério da pregação. Mas o ministério da pregação é um ministério de pouca gente. É um ministério de poucos. Mas o ofício, a ordem da oração é de todos. A pregação é diferente da oração, mas está na mesma aeronave. Um dia me perguntaram: qual é o mais importante, pregação ou oração? Eu disse: qual asa do avião é mais importante? A pregação, ela atinge o temporal, a oração atinge a eternidade. A pregação move o coração de homens, a oração move o coração de Deus. Deus desenvolveu a pregação para mudar os homens, para transformar os homens, e Deus desenvolveu a oração para movê-lo. O homem move Deus através da oração, e Deus muda o homem através da pregação. Em Atos no capítulo 10, no versículo 44, em Atos capítulo 19, no versículo 1, em Atos no capítulo 8, a partir do versículo 1, Atos 2, versículo 4, nos mostra uma coisa muito poderosa. Em todas as vezes que o Espírito Santo desceu, foi durante a palavra. Das 4 vezes que o Espírito Santo desce no livro de Atos, 3 vezes é o mesmo pregador e a mesma pregação. A outra vez é um pregador diferente, mas a mesma pregação. Por 3 vezes é o apóstolo Pedro, por uma vez é o apóstolo Paulo, mas nas 4 vezes que o Espírito Santo desceu, foi durante a palavra. Isso significa que não há avivamento sem pregação. Lá nos Estados Unidos hoje um tempo de culto é de 8 minutos. Não é avivamento. É através da palavra que Deus muda o homem. É através da palavra que o Senhor liberta. É através da palavra que Ele salva. Qualquer avivamento que não se respeite a palavra não será avivamento. Agora observa algo muito interessante aqui. A oração sempre esteve presente em todos os moveres de Deus na história. O Espírito Santo desceu porque eles se reuniam para orar.
O Espírito Santo desce em Atos 2, porque antes eles estavam orando. Muita gente diz assim que nós pregamos sobre oração, a gente despersonaliza a soberania de Deus. E há muitos irmãos que dizem: eu não oro porque Deus já sabe de tudo. Mas na realidade não é bem assim. Você precisa compreender uma coisa muito importante: há vários tipos de palavra de Deus na Bíblia. Quando você lê na Bíblia a palavra de Deus, pode ser pelo menos três coisas. Existe a palavra de Deus encarnada, que é Jesus. Existe a palavra de Deus escrita, que é a Bíblia. E existe a palavra de Deus revelada, que é o dom profético. Quando você lê na Bíblia uma palavra escrita, presta atenção nisso, significa que é uma palavra imutável, que não é a sua oração que vai mudar aquilo que Deus está falando. Você está diante de uma sentença. A palavra escrita, isto é, a Bíblia Sagrada, é uma sentença imutável. Ou seja, tudo aquilo que está na palavra escrita não muda. O que muda? É a palavra de Deus dita pela segunda vez, ou seja, a palavra revelada. Vou te explicar isso. Por exemplo, nós não temos na Bíblia nenhuma sentença julgando a cidade de Nínive, dizendo assim: lá no futuro vai vir uma cidade impiedosa, e então eu vou julgar essa cidade e ela será destruída. Nós não temos. Você tem a palavra de Deus dita no exato momento dos pecados da cidade de Nínive, através do profeta Jonas. Isso quer dizer que o que nós temos ali? Não é uma palavra escrita, é uma palavra revelada. Porque se fosse uma palavra escrita, Deus não voltaria atrás. Deus não volta atrás de sentenças. Deus volta atrás de palavras ditas pela segunda vez. O povo pecou, o Senhor disse que iria destruir Nínive, mas Jonas pregou e a cidade se arrependeu, então ela não foi destruída. Por quê? É uma palavra revelada, dita pela segunda vez. No entanto, há critérios bíblicos para muitas coisas expiatórias na Bíblia, como por exemplo, santidade. Deus não vai mudar seu critério de santidade só porque essa geraçãozinha mequetrefe acha que não precisa mais de santidade. Sua oração, entenda, sua oração não muda a mente de Deus, muda você. Então você pode morrer de orar. Você viu a menina dando entrevista na televisão, dizendo que agora ela vai ser pastora de prostitutas, mas não é de prostituta arrependida. E na cabeça dela, ela teve uma interpretação de Deus, e é um desdobramento da hipergraça. E não adianta, irmão, eu te garanto que essa menina deve estar orando de manhã, de tarde, de noite, acreditando nisso. Então a vida de oração, ela não visa mudar as sentenças de Deus. Deus não vai mudar a lei do casamento só porque você não está se dando bem mais que seu marido. A lei do casamento não, mas o casamento ele muda. Porque tem gente agora orando para ciclano morrer, orando para separar, orando para aquilo, orando para aquilo outro, querendo mudar as sentenças de Deus. Agora, o que Deus muda? A palavra dita pela segunda vez. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro dos critérios expiatórios, isto é, agora falo da oração, expiatórios, ou seja, critérios bíblicos de santificação pessoal, jejum, oração, santidade, leitura da palavra, isso não é palavra dita pela segunda vez, isso é sentença. A vida de oração é a vida de comunicação com Deus, e ela necessita de feedback de lá, feedback de cá. Significa que você deve orar sem cessar e não tem escolha. E aquele crente que desobedece à vida de oração é como se ele desobedecesse o próprio Deus aqui diante dele. Te explico uma coisa, vamos lá.
Se Deus sabe de tudo, e Ele sabe, por que Ele desenvolveu critérios de transformação? Por exemplo, o povo de Israel ficou 430 anos no Egito, vivendo debaixo de escravidão. E aí tinha uma profecia liberada para aquele povo, que Deus livraria eles do Egito, da escravidão, através de um libertador. Quando foi liberada a profecia? Com pouco tempo de escravidão, mas durou 430 anos. Você faz a pergunta, por que tanto tempo? Se o Senhor disse que iria livrá-los, por que demorou 400 anos? Por que não livrou de uma vez? É o mesmo sentido do retorno de Cristo. Há uma promessa que Jesus vai voltar e que nós devemos orar clamando Maranata. Mas para que demorar 2000 anos? Volta de uma vez. Mas não é assim que funciona, porque Deus não vai passar por cima de sua palavra. E eu te explico isso agora. Porque o povo de Israel ficou 430 anos no Egito, sofrendo escravidão. Por quê? Essa resposta está na boca de Deus para o profeta Moisés. Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, eu vi a aflição do meu povo. E olha o que diz o texto: e agora ouvi as suas orações, por isso decidi livrá-los. Opa, o que tem de diferente agora na geração de Moisés? Não foi só o nascimento de Moisés. O que tem de diferente, segundo Deus, é que agora uma multidão se levantou para orar. Significa que o povo ficou 430 anos na escravidão, porque eles não... O Senhor chamou Ezequiel e disse: Ezequiel, olhe bem o que eu vou te dizer. Procurei alguém que estivesse na brecha, orando pelo povo, mas como a ninguém encontrei, a nação foi destruída. Por que a nação foi destruída? Porque ninguém orou. Jeremias queria parar de se lamentar, não aguentava mais andar com canga. Então Deus olhou para Jeremias e falou: tá bom, Jeremias, você não quer mais lamentar? Vamos fazer o seguinte: sai comigo pela cidade, pelas ruas da cidade. Se você encontrar alguém orando, eu não preciso mais de você. Jeremias andou pelas ruas da cidade e ele não encontrou ninguém orando. Sabe o que é o resultado? Ele foi para a cisterna. Piorou a coisa dele. Jesus Cristo disse: ore ao Senhor da seara, para que Ele vos envie obreiros. Olha, Jesus pode salvar o mundo sem você. Jesus pode salvar o mundo sem sua oração, mas Ele não vai fazer, porque a oração é uma sentença e não muda. Ele pode salvar sua casa sem orar, Ele pode salvar seu marido sem orar, mas Ele não vai fazer nada até que você ore. Presta atenção: oração e fé jamais foram desapontados. Tem gente, eu estava pregando numa igreja e um monte de jovens vieram até mim e disse: pastor, ajuda a gente quer andar no sobrenatural, quer viver no sobrenatural, qual que é o segredo? Eu disse: isso precisa crescer. Mas Deus não usa criança. Eu falei: não falei nesse sentido. Eu tenho uma filha de 9 anos. Imagina que eu vou no shopping com a minha filha de 9 anos e é aniversário dela. E eu pergunto: filho, o que você quer de presente? Então eu pego uma boneca da Barbie e um brinco de ouro. Falo: escolhe. O que você acha que ela vai escolher? Sabe por quê? Esse é o nosso problema. Criança não discerne valor. Criança não tem noção daquilo que é tesouro. Sabe por quê? Porque uma mensagem gerada na mente só alcança a mente, mas uma mensagem gerada no útero espiritual, numa vida de oração, ela alcança corações. Nós talvez não percebemos isso, porque Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. É da azeitona amassada que se faz o azeite. A vida de oração é uma vida de amassamento de ego.
é uma vida de correção. Em oração você está diante do Espírito Santo, lhe revelando um monte de coisas, seus defeitos, seus pecados, para quem você tem que pedir perdão. A vida de oração, ela foi feita para lidar com as questões da alma, e o jejum foi feito para lidar com as questões da carne. Sabe, irmão, pelo simples motivo de que revelações sobrenaturais não encontram mentes superficiais. Coisas profundas jamais estarão em corações rasos. Todo mundo acha bonito a operação de ministérios. Coisa linda ver o pastor Silas pregando, citando 80 textos bíblicos. Coisa linda ver o pastor Luciano operando como mestre. Coisa linda ver o profeta Vitor Hugo operando como um profeta. Ver a pastora Camila. Mas coisas sobrenaturais não trabalham com mentes superficiais. Deus não saiu por aí dizendo: vou usar você e usar o outro não, você e o outro não. Deus nunca mandou Davi matar Golias. Davi estava lá para matar Golias. A vida de oração é uma necessidade contínua. Agora, o meu tema hoje não é somente sobre a vida de oração. Já preguei isso muitas vezes, talvez alguns já ouviram muito na internet. Mas durante muitos anos, meus irmãos, eu tenho uma cultura e um costume de vida de oração na madrugada. Tem alguém aí que ora na madrugada? Levanta as mãos, fica com as duas mãos levantadas. Ah, não, isso é mentira. É sério que esse tantão de gente ora na madrugada? Esqueci que é uma escola de profetas. É muita gente. Mas presta atenção, durante muito tempo eu venho de uma corrida de oração na madrugada. A maioria dos meus livros são escritos na madrugada. Então eu estou ali orando, vem a palavra e eu vou escrevendo. No entanto, eu quis sempre pregar e ensinar os irmãos o ofício da oração na madrugada. Mas a minha esposa olhava para mim e dizia assim: olha, amor, eu acho que você não deve ensinar sobre isso. Eu olhava para ela e falava: por quê? Porque essa é uma experiência sua com Deus. E como é uma experiência só sua, você não deve ensinar a sua particular experiência para ninguém. É uma experiência que Deus deu a você. Eu falei: tudo bem, beleza. Mas eu passei durante muitos anos fazendo algumas perguntas a Deus. Primeira pergunta: Senhor, por que o Senhor me chama para orar de madrugada? Então a minha vida vai das 4:30 da manhã em diante. E Deus nunca respondeu. Cresci vendo a minha avó orando de madrugada. Mas Deus nunca falou para mim: você vai orar de madrugada por isso, por isso, por isso, por isso, por aquilo. Então na minha cabeça eu pensava: não é a todo mundo que Deus chamou para orar de madrugada. Então, se Deus não chamou todo mundo, eu não vou pregar sobre isso. Inclusive no meu livro Corações Profundos não tem nada sobre oração de madrugada, mas eu já tinha um fundamento. Meus irmãos, passou muitos anos, eu ouvia a Deus, porque a oração da madrugada é poderosa. Mas antes de te falar, deixa eu te dar uma dica: não tem turno de oração mais poderoso do que o outro. Orar de madrugada não é mais poderoso e nem mais santo do que orar de dia. Não tem. Então nós temos alguns chavões sobre a oração da madrugada que a gente é acostumado a falar, como por exemplo, de madrugada, ou como é que é? Não fala isso mais não, irmão, porque lá no Japão ela está bem grande. E aí a gente fala um negócio desse, a gente que é pentecostal apanha. Vem o tradicional, está vendo que não dá para levar a sério o pentecostal? Ele está falando que isso aí está na Bíblia. Não está na Bíblia. De madrugada a fila menor. Apesar de eu acreditar que é um princípio bacana, por exemplo, muito poder, muita oração, pouco poder, eu acho bonito, mas eu não posso falar, porque a gente não consegue comprovar a veracidade do texto. No entanto, o que acontece de diferente na madrugada? Irmão, se orar de madrugada fosse igual a orar de dia, não teria oração de madrugada.
Se tudo que é jejum é igual, não teriam vários tipos de jejum. Jejum de 40, jejum de 21 dias, jejum de 15, jejum de 7, jejum de 3. Para que serve cada jejum? Esses jejuns têm propósitos definidos. Para que serve cada turno de oração? Por exemplo, o povo de Israel ora 3 vezes ao dia: 9 da manhã, meio-dia e 15 horas. 9, a hora que o Espírito Santo desceu. Ao meio-dia eles oram por causa do Salmo 91, né? Terror ao meio-dia, de morte ao meio-dia. E às 15 eles permaneceram como a hora do milagre. Por isso que muitas igrejas têm tarde da bênção. Muitas igrejas têm reunião de oração. Assembleia de Deus tinha círculo de oração, sempre às 3 da tarde. Agora, o que você não sabe é que, biblicamente, para que serve os turnos da madrugada na oração? Irmão do céu, eu demorei muitos anos para entender isso. Agora olha para mim. Você pode escolher a hora de falar com Deus. A hora que você for falar com Deus, eu te garanto, Ele vai te ouvir. Se você quiser falar com Deus 5 da manhã, Ele te ouve. Se você quiser falar 15 da tarde, Ele vai ouvir do mesmo jeito que às 5 da manhã. Então para que orar 5? Aí está o segredo. Você pode escolher a hora de falar com Deus. Você só não pode escolher a hora de ouvi-lo. A hora que você for falar com Deus, você decide. A hora que Ele for falar, é Ele que escolhe. Aí você pergunta, estou quase entendendo. Na Bíblia, qual foi o turno em que o Senhor mais falava? Nem é mais falava. O turno que Ele escolheu para falar, em que a Bíblia disse que Ele falou com todos os seus servos, nesse turno. Isso significa que Ele não falou em nenhum outro período de oração com os seus servos, os profetas. Jeremias 44, no versículo 4, eu pedi uma versão bíblica para o irmão. Por quê? Para variar, na NVI não tem esse texto. Só nas outras versões mais antigas. Infelizmente as versões novas estão com essa fuleiragem toda aí, né, irmão? E aí tem muito texto que o pregador vai pregar, eu falo uma coisa, o irmão põe na tela outra, aí quem fica com mentiroso? Você nem imagina. Jeremias 44, no versículo 4, irmão, eu tenho um monte de texto para você aqui, presta atenção. Esse é o texto bíblico, o texto original. Dante Ferreira de Almeida, como que me diz? Presta atenção nesse texto aqui. Esse texto tem 2 segredos nele. Primeiro, o português experimental, dentro da própria hermenêutica. O que isso significa? Toda vez que você abrir um texto bíblico que tiver uma máxima, significa que é um texto que não carece de interpretação. Não pode ter interpretação. Por exemplo, Deus amou o mundo todo. Significa que é o mundo. Não é alguns, não é poucos, não é menos. É todo mundo. É um texto que não dá para você mudar da sua vontade. Você leu, é daquele jeito. Aqui nesse texto nós temos uma máxima. Primeira máxima, a palavra todos. A palavra todos ali significa que é todos os profetas, sem exceção. Agora leia o texto sobre essa ótica. Eu vos enviei todos os meus servos, os profetas. O quê? Então agora olha para mim. O texto está dizendo que Deus falava com seus profetas, todos eles, não é alguns. E aí eu começo a caminhar um pouco na Bíblia, eu comecei a perceber uma coisa muito poderosa da parte de Deus. Primeiro, madrugada é turno de visitação. Todas as visitações de Deus na Bíblia foi na madrugada. Segundo, madrugada é turno de revelação. Acabamos, isso aqui é um turno de revelação. Tudo que Deus falou, tudo que Deus revelou aos seus servos foi na madrugada.
não é alguns, não tem exceção, irmãos. Quando eu li esse texto, a primeira coisa que veio na minha mente: eu posso escolher a hora de falar com Deus, mas eu não posso decidir a hora que Deus vai falar comigo. Não é do tipo, Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Aí quando eu vou na Bíblia, eu percebi que a madrugada tem algumas características. Por exemplo, vou ler para você algumas delas aqui, para você entender o que eu estou falando. Provérbios 8:17 diz: Deus ama os que o procuram de madrugada. Primeiro, a Bíblia chama de seus amigos aqueles que o buscam de madrugada. Ele diz assim, ó: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontram. Primeiro, a Bíblia está dizendo que Deus ama quem o busca de madrugada. Mas tem mais. Salmo 88:13 diz assim: mas eu, Senhor, clamo a ti, de madrugada a minha oração chega em tua presença. Você quer ver mais? Em Êxodo 24:4 diz assim, olha isso, gente: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e se levantou de madrugada, ergueu um altar a Deus. Sabe o que esse texto está dizendo? Foi de madrugada que Deus deu os 10 mandamentos a Moisés. Agora, qual período? À noite tem 4 vigílias na Bíblia de oração: das 18 às 9, das 9 à meia-noite. Aí vem a madrugada, meia-noite às 3, 3 às 6. Esse é o período bíblico. Por várias vezes você vai encontrar textos e a pequena palavra dizendo quarta vigília de oração. Qual é a quarta vigília de oração? Das 3 às 6. Olha só que coisa poderosa. Foi dentro da quarta vigília que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Em Josué 6,15 mostra que as muralhas caíram na quarta vigília, das 3 às 6. Josué 6,15 diz assim, ó: no 7º dia, na madrugada, ao subir da alva, da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes, e ali, pela manhã, caíram as muralhas. Em Salmo 63, versículo 1 diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, porque minha alma tem sede de ti. A madrugada é um turno para quem tem sede de Deus. Irmão, a madrugada, olha que isso é poderoso. Eu pego o meu telefone, ponho numa playlist baixinho e eu vou orar de voz alta para eu não dormir. Então eu dobro o joelho e fico algumas horas só ali, ó, Espírito, sem falar nada. Espírito. Você fala, e não dorme? Que dorme, irmão. Eu já estou tomado de emoção pelo Espírito Santo. As pessoas ainda não entenderam as coisas que acontecem na madrugada. Aqui, ó, o salmista diz que a minha alma tem sede de ti, por isso busco de madrugada. Qual era o turno de oração de Jesus? Por 4 vezes a Bíblia diz que Jesus era da oração da madrugada, mas das 4 vezes afirma qual turno era. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas em Mateus 14:25, depois de orar na quarta vigília, isto é, das 3 às 6. A Bíblia também diz que Jesus foi para um lugar deserto a orar, para orar na quarta vigília. Ou seja, Jesus era um homem da oração da madrugada na quarta vigília. Moisés era um homem da oração na quarta vigília. O salmista Jacó, aquele que segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. Você sabe que hora que foi isso? Na quarta vigília. Você quer mais? Na quarta vigília Jesus ressuscita. Você quer mais? Foi na quarta vigília que o mar se abriu. Eles oraram a noite toda. Pouco antes das 6 da manhã, o mar se abre. Você quer mais? Na quarta vigília o maná caía. Quem dormia até tarde passava fome.
O que é mais poderoso em tudo isso é que as pessoas ainda não entenderam qual é o segredo, pois aqui que está o grande segredo. Os grandes avivalistas eram homens de oração, mas não simplesmente de oração. McCheyne dizia que ele não aceitava um passarinho cantar antes dele. John Wesley acordava às 4:30 da manhã e orava até às 8 da manhã, viajava 25 a 50 quilômetros, ganhou 4 milhões de almas para Jesus. Charles Finney orava a partir das 4 da manhã, ganhou 6% de toda a América para Jesus. Dwight Lima Moody orava a partir das 5 da manhã, ganhou 3 milhões de almas para Jesus. Reinhard Bonnke orava a partir das 4:30 da manhã, ganhou 35 milhões de almas para Jesus. Billy Graham orava às 5 da manhã, ganhou 5 milhões de almas para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Pode parecer uma mensagem enfadonha, mas essa é a velha mensagem de círculo de oração. Deus levanta seus exércitos quando eles estão de joelhos. O Senhor está começando a levantar um povo cheio de poder, jovens cheios de poder, crianças cheios de poder. Irmãos, eu tenho visto coisas. Eu estou olhando aqui de cima, eu estou vendo que tem famílias aqui que os seus filhos vão acordar batizados com o Espírito Santo. Aí às vezes você se pergunta, por exemplo, o garoto Evan Roberts, no país de Gales, um garoto de 16 anos de idade, ganhou 100 mil pessoas em 10 meses. 10 meses. Você pergunta, como esses avivamentos aconteceram desse jeito, de uma forma tão rápida, com esse tanto de almas? Eu te explico. Eu sempre entendi que eu tinha que orar de madrugada. O meu chamado para orar de madrugada é igual ao do Luciano para fazer jejum. Cada um, o Senhor lhe coloca um fardo que você não pode abandonar. Mas eu perguntava, Senhor, o que eu ganho orando de madrugada? Olha que pergunta ridícula. Não é melhor falar, Senhor, o que o Senhor me dá? Agora, o que eu ganho é feio, né? Por que, apóstolo Nelson Braga, por que a Coreia do Sul tem das 5 maiores igrejas do mundo, 4 é em Seul? Lá na Coreia, os bancos ficam abertos à noite, os supermercados, o trem, tudo, porque as igrejas são os maiores cultos. Não é na Coreia, no Oriente, no Egito, nas Filipinas, na Indonésia e no Oriente, os maiores cultos são 4 horas da manhã. Não é vigília não, que o brasileiro gosta de uma vigília. É culto, é vida de oração, é chamado. Aí eu pergunto, Senhor, o que a gente ganha orando de madrugada? Irmão, demorou pelo menos uns 3 anos, porque Deus não gosta de responder pergunta. Jó fez uma pergunta a Deus, Deus respondeu com 75 perguntas para ele. Aí Jó diz, bem sei que tudo podes, que nada... Escuta as palavras, não devia ter perguntado. Então você faz pergunta a Deus, você pode vir com mais umas 100 perguntas, você vai ver. Mas eu orava, Senhor, tem um princípio, um benefício, uma benesse de buscar ao Senhor na madrugada? Depois de 3 anos eu ouvi uma fala dizendo, tem. Eu disse, qual é? Ele falou assim, Jó 8, versos 5 ao 7. Agora presta atenção, eu quero muita vibração, porque aqui também responde por que ministérios crescem rapidamente. Vou te explicar. A oração de madrugada, segura essa bomba, acelera todo o processo de Deus na sua vida. E eu vou te mostrar na Bíblia isso. Todo avivamento, ele necessariamente tem que passar por um aceleramento. Então vamos lá. Deus falou para Elias, Elias, levanta aí
corre. Corra, Elias. Elias, o profeta, começou a correr, passou pelo rei e seus carros. No caso, tinham 4 cavalos. Um cavalo bom corre de 70 a 85 quilômetros. Elias passou por 4 e ainda deu tchau assim, era o flash, literalmente, e sai correndo. Deus pega o profeta e acelera ele. Avivamento que não tem aceleramento não é avivamento. Mas como e em qual princípio Deus acelera o avivamento? No avivamento, você precisa entender que existe o plantar, um hiato, isto é, um abismo, e o colher. No avivamento, a Bíblia Sagrada deixa muito claro isso para nós, dizendo que aquele que planta alcança aquele que colhe. Ele pula o hiato. Significa que em avivamento você planta e colhe ao mesmo tempo. E como que isso é possível? Através dos aceleramentos de processo. Jó 8, pode pôr, versos 5 ao 7. Talvez é a coisa mais poderosa que Deus deu na minha vida, explicando porque Evan Roberts ganhou 100 mil almas em 10 meses, ou seja, o país de Gales tinha 100 mil habitantes, ele ganhou o país todo em 10 meses. Presta atenção no texto. O que acelera os processos? Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia. É forte. Continua. Se fores puro e reto, certamente logo o Senhor despertará por ti. Está dizendo que é rápido, logo. E diz assim: e restaurará a morada da tua justiça. Meu Deus, gente. Mas tem mais. É muito poderoso. Agora, olha o segredo aqui de todo o crescimento. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estágio crescerá ao extremo. Eu estou dizendo que tem gente aqui que vai crescer em 3 anos aquilo que ele cresceria em 30. A madrugada é o lugar do aceleramento. É o lugar da visitação, é o lugar da revelação, é o lugar de face a face com Deus. Meu filho e eu estávamos pregando em Macaé, no Rio de Janeiro. Escuta isso. Naquela noite, eu estava na madrugada com o Senhor. E essa foi uma noite que eu não consegui dizer nada para Deus. Parece que Ele pôs a mão na minha boca e falou: cala a boca. Porque a hora que eu abri a boca, vi um quebrantamento e só soluço. Eu não consegui, Ele me impediu de falar com Ele. E eu realmente não consegui falar nada em 2 horas. Por quê? Esse é o período de ouvir a Deus mais do que falar. Porque pense, quando você vai para a madrugada, há um silêncio, não um silêncio ruim, de terror, há um espírito de paz na madrugada. O coração está silencioso, tranquilo, a mente está vazia. De dia, eu duvido você conseguir falar com Deus de dia como fala na madrugada. De dia é agitação e etc. Por isso, toda vez que eu vou, que eu dobro os meus joelhos, lá Ele está. E eu fico muitas horas, Espírito Santo, Espírito Santo. E começa a vir todas as revelações possíveis. Você sabia que dá para ver o Espírito Santo? Vou repetir. Por 2 vezes a Bíblia diz que o Espírito Santo foi visto. A primeira vez ele foi visto como pomba. A segunda vez ele foi, diz que viram. Muita gente viu o Espírito Santo como línguas de fogo. Eu consigo olhar e ver o Espírito Santo.
Lá está ele. Fomos para o culto, meu filho e eu fomos para o culto. O Senhor não me deixou falar nada. Cheguei no culto, havia uma unção sobrenatural. De repente, no meio da palavra, umas 10 crianças entraram correndo. Irmão, eu não tenho ministério infantil, e se eu tivesse eu não acharia ruim não. Os primeiros discípulos de Jesus foram crianças. Ele não falou, deixe vir a mim esses marmanjos. Para mim é um ministério poderosíssimo. E aquelas crianças vieram e caíram na frente, umas 10 crianças. Eu falei, acho que essas crianças estavam em alguma salinha por aí. Não. Tudo bem, veio a unção, muita gente batizada com o Espírito Santo, e as crianças e etc. Eu terminei o culto e subi para a janta. Quando cheguei lá, o pastor ele disse para mim, mandou uma mensagem para minha esposa: você viu aquelas crianças ali? Falei, vi, que coisa linda, elas orando em línguas. Onde é que elas estavam? Pastor, elas não são da igreja. Falei, não. São da onde? Não sei. Elas entraram correndo e estão lá na frente até agora. Mas pastor, estava tendo uma festa numa pizzaria aqui do lado da igreja, uma festa de criança. Piscina de bolinha, escorrega, karaokê e tudo. Um garoto subiu o escorrega. Quando ele foi descer, o Espírito Santo veio sobre ele. O garoto de 10 anos. E ele em cima do escorrega começou a orar. O pai, que era devoto de São Jorge, é o padroeiro do Rio de Janeiro, e é o Ogum. O pai pensou que era alguma coisa espiritualista, falou, vamos levar no terreiro, isso é uma coisa esquisita. E o menino lá no escorrega. Quando o pai pega o garoto no escorrega, todas as crianças na piscina de bolinha, todas estavam. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Então essas crianças saem correndo e vão para o culto cheias do Espírito Santo. Tem uma coisa acontecendo nos ares desse país. Eu estou vendo criança de 7, criança de 4, eu estou vendo criança com Down, criança autista sendo cheias do Espírito Santo. Sabe, essa profecia, essa não é a geração dos moleques travessos, endemoniados, cheios de drogas, não. Seus filhos não serão drogados, seus filhos não se perderão. A Bíblia diz que nos últimos dias seus filhos serão profetas. Tem alguém aí? Vamos lá! Eu estou tomado de uma convicção. Estávamos pregando em São José do Rio Preto, no estádio, com 15 mil jovens, crianças e adolescentes. Não teve uma criança naquele estádio que não foi cheia do Espírito Santo. Eu olho aqui, eu vejo Ivan Roberts, eu olho aqui, eu vejo Gianni Guion, eu estou vendo gente aí com profundas revelações do Espírito Santo. Tem alguém que pode fazer alguma coisa cheio do Espírito Santo? Tem alguém que pode receber uma promessa de avivamento? Mas o segredo você já sabe. Toda vez que Deus quiser te usar grandemente, Ele vai te quebrantar grandemente. Porque é da azeitona amassada, é da rosa amassada que se extrai perfume. Então me escute, cada um de vocês. Há um exército se levantando no poder da oração. Experimente acelerar os processos dos seus milagres. O seu crescimento crescerá, o seu último estágio crescerá ao extremo. Aí explica por que os avivamentos foram tão rápidos e poderosos. Não tem um avivalista que eu conheci que não foi homens da madrugada. Não tem. E eu já li todas as biografias necessárias. Esse livro de mulheres que você vai ler pronto, não existe.
Irmão, eu estou vendo coisas tão sobrenaturais aqui. Mas eu vou parar. Porque nós temos um só pregador em duas pessoas.